programa a seguir é livre para todos os públicos. A entrevista está chegando para você através da lente da TV Zoom, para mais uma vez te informar e te entreter nesta segunda-feira, princípio de semana, e também no decorrer da semana, através das nossas reprises. Hoje estou recebendo o professor e astrônomo Reinaldo Ivanicska. Ele vem falar sobre o céu de Nova Friburgo, sobre o planetário e sobre o que está acontecendo nos astros, no universo. Professor Reinaldo, seja bem-vindo a Entrevistas. Como que você mergulhou nesse mundo da astronomia? O que te motivou, primeiramente? Você é professor de física, não é? Isso mesmo. Sou professor de física, matemática e ciências na rede municipal, na rede estadual. E acabei me aperfeiçoando nessa área de astronomia, com diversos cursos. Estou fazendo agora, concluindo a pós-graduação, ensino de astronomia. Mas a motivação, porque minha mãe era professora de ensino primário, depois foi professora também de pedagogia, e ela sempre gostava de mostrar o céu, né, durante a noite, me mostrava estrelas. Eu não tinha conhecimento profundo sobre o assunto, né? E a minha época, né, de juventude, de criança, era uma época de programas, né, de astronomia, de ficção científica, né? Eu acho que a ficção científica também contribuiu bastante. Guerra nas Estrelas. O Jornal nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, né? Então isso, de certo modo, motivou bastante, né? Encorajou bastante. E basicamente o que eu tento fazer hoje em dia, já que a programação não é tão voltada para isso, né? Mas fazer a mesma coisa para os jovens através do meu trabalho. E como que você consegue trazer os jovens para o mundo da astronomia? Qual é a técnica que você faz? Ou você não usa técnica nenhuma, falando, vamos começar a entender o que está acima das nossas cabeças? O que acontece? Se eu dependesse da escola, do programa escolar de ciências, né, e de física, eu acho que jamais eu conseguiria esse intento, porque parece que é voltado uma coisa assim mais padronizada, né? Então, fora da escola, né, eu pensei numa forma de conseguir empolgar o jovem na parte de ciências de uma forma geral, não somente astronomia, né, mas todas as ciências ligadas a ela, e ela é bastante abrangente, mas divulgar, né, a astronomia, né, e encorajar o jovem a participar. Como fazer isso? Então, daí que teve a ideia de constituir um clube de astronomia em Friburgo. Ele foi fundado em 97, junto com outros professores que tinham mais ou menos a mesma ideia. E, posteriormente, quando foi construído o planetário aqui em Friburgo, em 2002, né, botar aquilo lá para funcionar. E os alunos, eles têm acesso ao planetário? Isso. Agora, né, depois de anos tentando colocar aquilo para funcionar, aquilo ficou fechado muito tempo, o espaço. Foi fundado em 2002, praticamente a gente só começou a utilizar mesmo em 2010. E é aberto, né? O espaço agora é aberto à comunidade de uma forma geral nos fins de semana, no primeiro e último sábado de cada mês, mas durante a semana é aberto às escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares que são agendadas previamente, né? E lá tem um programa desenvolvido e salas de exposição, né, diversos tipos de exposição. Então, agora a gente está conseguindo, né, levar a criançada lá para esse fim. Eu lembro, isso foi em 1986, 29 anos atrás, que a astronomia ficou muito em voga por causa da passagem do cometa Halley na Terra. Então, era o momento. Isso. O cometa Halley. E eu lembro que juntávamos todos, o pessoal da rua, na casa do vizinho para ver o cometa. Uma pessoa tinha uma luneta. Isso. E ficava todo mundo... Eu lembro que ficava todo mundo fazendo fila para ver o cometa. E eu tinha 8 para 9 anos. E eu não estava entendendo. Eu falei, cadê o cometa? Que eu achava que era uma coisa assim, o tamanho do celular. Não. Não foi. Como que você consegue explicar para os alunos essa questão da passagem do Halley, a passagem de meteoritos próximo da Terra, as estrelas, a Lua, os planetas? Como você, numa linguagem simples e direta,
consegue informar, não entreter, mas informar os alunos a respeito disso? Pois é, em 86, né, embora a gente não tivesse essa mídia, não tinha nada de internet, né, foi incrível como a gente conseguiu reunir, né, um grupo interessado. Mas era, né, um evento na época. Exatamente. Você vê que não foi tanto, né, muitas pessoas se decepcionaram. Eu me lembro que eu tinha 15 anos na época, tinha comprado uma luneta, fui achar o Harley. Numa madrugada de abril, estava frio, aí eu acordei a casa toda, chamei meu pai foi lá, olhou no ocular. Mãe, mas você me acordou por causa dessa manchinha aqui, né? Aí depois ele viu que eu fiquei meio decepcionado, aí me deu um tapinha nas costas, parabéns, né? Mas eu vou dormir. Então foi um negócio assim, fizeram aquela propaganda toda e o que acontece? O sol estava aqui, a terra estava aqui, o Harley passou aqui, do outro lado, né? Agora a gente tem uma mídia, né, tem diversos recursos em que você pode fazer essa divulgação online, né, e você tem essa participação, porque no planetário a gente conta com recursos que, por exemplo, a escola não consegue contar, ou ela tem e não sabe utilizar, ou ainda tem o recurso, mas o professor não sabe utilizar. Então, no planetário, a gente consegue, né, essa empolgação, alunos que vão lá, que agendam, né, você vê que eles estão ligados mesmo no assunto. Quem nunca tinha ouvido falar do assunto, ou ainda confundir astronomia com astrologia, né, consegue se empolgar, e isso é muito comum. Mas isso é muito comum. São duas coisas completamente diferentes. Mas as pessoas confundem, né, e ali eles vêm, né, de uma forma assim, mais atrativa, né, mais atraente, esse assunto. Então você tem um céu artificial, eles estão de dia, eles entram na cúpula, está escura, a cúpula de repente a gente projeta um número de estrelas, constelações, né? Depois eles saem dali, eles vão na prática, né, observar nas salas de exposição de astronomia, né, os telescópios que a gente utiliza, eles são grandes, são excelentes para observação, uma série de outras exposições também, e na sala de astronáutica, está quase pronta. Tem a sala de astronáutica. Tem a sala de astronáutica, a gente conta a história da saga humana no espaço, da exploração humana no espaço. Então, são réplicas que eu mesmo fiz de papel modelismo, né, que são fiéis, né, em termos de escala, em termos de aparência, aos artefatos reais. Nós temos um simulador, então as crianças tentam pousar o módulo, né, de excursão lunar na Lua, a gente forma aquela torcida em volta, um aluno lá que se diz mais entendido de computador, né, ele tenta pousar, e o programa é perfeito, foi testado até por astronautas que foram à Lua mesmo, e enfim, se divertem, né? Tem experiências, aprendem, né? E isso que eu acho importante, né? Aprender e se divertir, né? Reinaldo, os alunos já questionaram você a respeito do o homem chegou na Lua mesmo? Porque tem gente que diz, não chegou não, aquilo lá foi os americanos que fizeram um filminho. O tempo todo, né? E tem os que acreditam e tem os céticos. E é engraçado que isso passou a ser uma questão de uns tempos para cá, praticamente da popularização dessas mídias para cá. O site que criou isso foi um site inglês há muitos anos, no início da internet, e era um site assim que duvidava da ida ao homem à Lua, mas duvidava que a Terra era redonda também. Né? Duvidava que existia bombas nucleares, que elas foram, né, detonadas sobre Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. O mesmo site, mas assim, você via que não tinha uma razão séria, eles faziam isso por brincadeira. Só que alguém transformou isso numa questão séria, né? E isso pegou como um rastilho numa pólvora, né? E as pessoas, a partir de então, acharam e começaram a levar a sério aquilo tudo. Então, nós temos experimentos no planetário, foram criados exatamente para demonstrar que a maior parte das dúvidas que as pessoas apresentam não tem, né, fundamento nenhum. É só uma questão de física. Né? Antes do planetário, quando as pessoas me perguntavam isso, né, eu falava, vai estudar física. Mas agora eu não posso responder mais isso. O objetivo do planetário é esclarecer. Então, nos demos ao trabalho de montar uma exposição lá exatamente demonstrando, né, facilmente, com questões físicas básicas, né, que o homem foi, sim, à Lua em 69, foram lá várias vezes até 1972, e por razões financeiras, razões políticas e razões históricas, né, principalmente financeiras, né, os Estados Unidos desistiram em 72. Ainda estamos aguardando quando vamos retornar. Né? E muito se fala quando o homem vai a Marte. A Marte, né? O que motivou a viagem à Lua foi basicamente a questão política.
dois blocos, né, políticos disputando, né, o comunismo e o capitalismo, para ver quem é que... Era uma competição? Uma competição política. Clara. Né, a ciência ali era pouca, né, tanto que a última missão Apolo 17 é que levou de fato um cientista à Lua, um geólogo, né, e de lá para cá, o que acontece? O mundo mudou bastante, né, blocos aí políticos, né, caíram e agora a gente aparentemente é uma nova ordem mundial, mas a questão continua sendo agora financeira. Ir à Lua custou na época 150 bilhões de dólares e a Marte custaria muito mais que isso. Então há questões aí complicadíssimas, né? A gente está vendo aí um programa, um dia desses, passou numa dessas redes de TV, entrevistando uma brasileira que iria a Marte, né? Ninguém vai a Marte tão cedo, tem problemas insolúveis tecnológicos, então eu acho que é mais uma jogada de mídia, mais ou menos como foi do Halley na época. Por acaso, eu acho que eu assisti essa matéria, Isso. Que foi uma brasileira que... Foi selecionada. Que foi selecionada, que vai fazer a chamada viagem sem volta. Isso mesmo. Eu fiquei... Eu não assisti a matéria toda porque eu fiquei tão sentido, falei, peraí, a pessoa vai... Como assim? Morre, mas não morre? Nunca mais vão ver? É aquela questão. Os primeiros, né, os pioneiros a chegarem à Terra Nova aqui nas Américas, que vieram da Europa, provavelmente não retornaram à Europa, ficaram por aqui mesmo, nas colonizações da América do Norte, América Central, América do Sul. E traça-se mais ou menos um paralelo como esse. E na época não era uma questão desumana, mas hoje é uma questão desumana. E nessa questão, né, de levar pessoas para lá de uma forma particular, como o programa belga, né, está querendo, isso aí é no momento inviável. Não tem tecnologia nos próximos 20 anos para isso acontecer. Né? E não sou eu que estou afirmando isso. É uma utopia. Basicamente uma jogada comercial. Né? O cara está ganhando muito dinheiro com isso, né? Em termos de mídia, em termos de propaganda, mas não há, no momento e nos próximos 15 ou 20 anos, nenhuma possibilidade disso acontecer. É uma jogada comercial ou é, como diz o ditado popular, vamos jogar para a torcida? É difícil dizer. Eu acho, né, que é mais uma jogada comercial. Né? E eu soube em sites sérios, né, que o cara está ganhando muito dinheiro, né, com essa questão. Ele quer fazer tipo um Big Brother, né, mostrando os astronautas na ida e tal coisa. Mas eu posso afirmar com uma certa certeza que isso não deve acontecer nos próximos 20 anos. São problemas que no momento são insolúveis, são tecnologias que no momento não existem, né? Bom, mas desenvolveram tecnologias na época da corrida espacial até a Lua, né, em 10 anos, mas era uma outra questão, era um governo inteiro, um povo inteiro, um país inteiro trabalhando, né, nisso daí, o que não é essa questão de Marte agora. Né? Agora, o curioso disso tudo é que entre 69 e 72, a corrida espacial era clara, era uma disputa acirrada e depois parou. Poderíamos estar, se tivesse continuado, nós estaríamos muito mais evoluídos? Ah, com certeza, né? E numa entrevista, né, com um dos últimos astronautas, o Jack Smith, né, que foi o geólogo na superfície lunar, ele falou que logo depois, no final do programa Apollo, ele ficou muito zangado, porque a gente estava ficando muito bom nisso, né? Então, de 69 a 72, diversos problemas, né, tinham sido superados. O próprio módulo de pouso tinha sido aperfeiçoado para ficar mais tempo na superfície lunar. Os trajes espaciais estavam dando mais conforto aos astronautas. Então, foi uma pena, né, que quando o homem começou a ficar bom nisso, né, o programa tenha sido encerrado por causa de uma guerra, né? Os americanos, sustentando a guerra do Vietnã, acharam melhor gastar dinheiro, né, matando outras pessoas no outro canto do mundo do que continuar a pesquisa espacial. Do que evoluir. Né? Entrevista, a gente vai fazer um rápido intervalo e vamos voltar mais com o professor Reinaldo Ivanicska. Isso. Eu tenho pavor, eu tenho horror de rão das pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar já já. Nos aguardem. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha,
qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo, é de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo na palma da sua mão. No bloco do Entrevistas, eu estou recebendo o professor de Física e astrônomo Reinaldo Ivanicska. Reinaldo, vamos falar agora um pouco do céu de Nova Friburgo, que a matéria que eu li no jornal A Voz da Serra, você disse que o céu de Friburgo é um dos mais bonitos do mundo. Isso mesmo. Como assim um dos mais bonitos do mundo? Isso me chamou a atenção. O que acontece? A revista Galileu publicou no ano passado um artigo listando os 10 melhores céus do Brasil, né, para observação astronômica. A reportagem era bastante vaga e eu tive que correr atrás para saber quais foram os critérios, né, escolhidos. Por quê? Né? Por que não céu de Bom Jardim ou céu de Cordeiro? Que são semelhantes, né? Mas levava-se em conta não só a ausência de poluição luminosa, a ausência de poluição atmosférica, mas também a facilidade, acessos, né, a locais para observação e a orientação, né? Nós temos aqui um clube de astronomia, nós temos aqui um planetário, porque não é só olhar o céu, é também entender aquilo que você está olhando e alguém para mostrar o que você tem que olhar, né? Então, a revista divulgou esse índice e Friburgo aparecia, né, entre as 10 melhores cidades de observação. Quando saiu o artigo, caiu no Facebook, aí caiu na mídia, a gente fez, né, uma série de entrevistas, eu achei que isso representaria um certo apoio maior, né, às nossas atividades lá no planetário, né, mas o tempo passou e isso não aconteceu. Isso poderia ter sido aproveitado turisticamente, culturalmente, né, na forma de lazer, tudo que a cidade está precisando muito, né, mas infelizmente até o momento, né, isso não aconteceu, o que é uma pena, né, uma divulgação dessa e não foi aproveitado. E você acha que... Você disse que a matéria foi vaga, mas a revista Galileu é uma revista que se aprofunda tanto em assuntos científicos. Por que você achou que a matéria foi vaga? Na verdade, foi um setor da revista que, assim, tipo ideias, joga-se certas ideias, reportagens curtas, né? E não foi exatamente uma reportagem sobre o céu, sobre observação. Então, na parte da revista que é simplesmente, vamos falar sobre isso e rapidamente falou sobre o assunto, né? Foi uma matéria sobre o assunto, né? E de qualquer forma, né, só o fato de ter sido divulgado numa revista de grande circulação, né, já servia de gancho exatamente para isso, né? Poxa, vamos explorar isso turisticamente, culturalmente, né, educacionalmente, né? Mas eu ainda aguardo, né, alguma coisa nesse sentido. Reinaldo, muito se fala de meteoritos e meteoros que passam próximo à Terra. A Terra, hoje em dia, se a Terra sofrer uma ameaça real de uma colisão com um meteorito de, talvez, um meteorito de 500 metros ou 1 quilômetro, que faria um estrago grande, essas nações poderosas, elas teriam como... Eu estou fazendo essa pergunta baseada no que eu assisti na ficção científica filmes, né? Do Impacto Profundo. Isso. Existiria a possibilidade de jogar alguma bomba e despedaçar, destruir um meteorito?
Ou as técnicas seriam outras? E o que eu estou falando aqui, o que eu estou te perguntando aqui é um besteirão só. Veja só, o cinema, né, ele tem a tal chamada licença poética, né? Então, eu até costumo dizer para minha esposa, né, nunca convide um físico, um astrônomo para ir ao cinema para assistir esse tipo de... Assiste 2 minutos, filme só absurdo, ele levanta embora, exatamente. Então, teve 2012, e na época eu lembro até que vocês foram ao planetário para fazer uma reportagem que as pessoas achavam mesmo que o mundo ia acabar. E o mundo não acabou, estamos aqui conversando, né? Mas o cinema americano, ele aproveita, né, tira a sua licença poética para violar leis da física, né? E aí constrói um roteiro, de preferência que os americanos salvem o mundo no final, Sim. de preferência explodindo alguma coisa, né, uma bomba, né? Mas da forma como é mostrado no filme, é inviável. A gente consegue pousar coisas em asteroides, uma sonda chamada Rosetta pousou num asteroide. Dá para fazer isso com uma sonda, dá para fazer isso com uma nave. O problema é o tempo que você levou para fazer isso. Se você detecta um tipo de artefato como esse, que vai cair daqui a 6 semanas, 7 semanas, não há muito que você possa fazer. Lançar mísseis ao espaço também não é uma coisa muito realista. Até porque as coisas não caem aqui, as coisas são atraídas para cá por causa da força da gravidade. Nós temos um escudo natural que é o planeta Júpiter. Ele é 300 vezes maior que a Terra, então a força da gravidade acaba atraindo as coisas para lá e cai em Júpiter e não cai aqui. Né? Os jupiterianos não reclamam porque não tem ninguém lá para reclamar. Mas então nós temos esse escudo. E a probabilidade matemática, a mesma probabilidade de você estar de um lado de uma casa, por exemplo, jogar uma pedra para o alto e alguém do outro lado da casa jogar ao mesmo tempo sem saber que você jogou e as duas se encontrarem no espaço. O que não quer dizer que não vai acontecer, né? Nós temos vários indícios de quedas de meteoros, inclusive há 65 milhões de anos caiu um que extinguiu os dinossauros. Então essas coisas acontecem, mas a maior parte do material, né, que poderia fazer esse tipo de coisa já caiu aqui ao longo, né, da história geológica da Terra, e é improvável, né, que venha acontecer novamente, pelo menos nos próximos períodos. Estamos prevendo, né, um meteoro para cair, acho que na 2ª ou 3ª semana de setembro desse ano, né, de novo, né, mas a NASA, né, a Agência Espacial Europeia e todas as demais agências, né, dá uma boa matéria, né, o pessoal gosta porque dá bastante divulgação. Espero até que alguém vá lá no planetário de novo, porque a gente acaba divulgando o nosso trabalho lá, né, então... Mas não, a NASA desmentiu e outras agências também, para não dizer também, não, mas a conspiração estão escondendo da gente. Mas tem várias agências. A NASA não esconde certas informações do público? Eu acho que é natural. Se você desenvolve tecnologia, você não sai por aí ensinando. Por exemplo, o Brasil tinha um programa... Não, o que eu queria perguntar é se a NASA, por exemplo, ela teria consciência que um meteoro estaria vindo em direção à Terra e ela, sabendo disso, já tem todo um trabalho por trás, mas não pode dizer para não alarmar a população. É possível, né? Eu, né, fosse detetor de um tipo de segredo, né, que pudesse criar pânico, que pudesse criar algum tipo de problema grave social, né, eu teria muito cuidado em divulgar. Né? E isso seria um caso. Né? A gente sabe que as pessoas tendem, né, a partir para um desespero, para um tipo de comportamento que pode ser muito pior às vezes do que o próprio evento. Né? Lembro de 2011, quando teve a tragédia, divulgaram que uma represa tinha estourado em Friburgo, as pessoas desesperadas na rua, nem para se tocar que não tem represa em Friburgo. Não tem represa e aquilo, água, que até hoje que eu saiba, e você que é físico, o que eu saiba, a água não sobe morro. Pois é, a represa podia fazer alguma coisa, podia fazer lá para baixo, né? Rio Grande, né? Aí fala, não, mas lá no Debuçan, se fosse cair, cairia para o lado de lá, não seria para cá. Mas as pessoas ficaram desesperadas, tinham repórteres de outras redes de TV chorando, gente subindo escadas, desesperada. Então você imagina uma coisa dessa, imagina se fosse, né, um artefato desse tipo. Então eu não digo que esconderia, mas divulgaria de forma diferente ou de forma a não causar esse tipo de pânico que pode ser pior. No filme, né, Impacto Profundo, inclusive o governo americano esconde, né, e as razões são boas para isso, e resolvem divulgar quando eles têm algum tipo de solução. Vários encontros foram feitos, né, durante esses anos todos sobre o assunto. Né, Onde aconteceu esses encontros? Lá nos Estados Unidos, em convenções de astrônomos, né? O próprio Brasil tem um programa de vigia, né, de vigília de asteroides, né, e objetos que possam, né, causar algum tipo de problema na Terra. E existem alternativas, né, que seriam desviar,
né? Não adianta explodir coisas porque elas cairiam aos pedaços aqui. Como eu falei, a gravidade atrai as coisas para cá, né? E basicamente desviar, né? Foguetes que poderiam pousar na superfície do corpo celeste, desviá-lo, né? Uma certa quantidade de energia já é possível, né? Quando tiver uma grande distância. Outros casos, né? Em furar, por exemplo, que nem no filme, acho que é Impacto Profundo no Asteroide, algum desses aí, né? O cara vai lá, Armagedon, né? O cara vai lá, faz um buraco, bota lá. Isso é totalmente, né? É ridículo. Aliás, até o finalzinho, né? O meteoro vem, aí se parte em dois, tira um raspãozinho da Terra, né? Arranha até a pintura. Mas são irrealistas. O mais certo mesmo seria isso. Se for detectado há bastante tempo, né? Na passagem da Terra pela órbita, deixa-se esse artefato ou esse tipo de foguete que vai interceptar o meteoro, vai, usando foguetes ou alguma coisa assim, desviá-lo, né? Porque explodir realmente ele teria vários pedaços de coisas grandes que continuariam a cair daqui. Agora, se um meteoro sofresse um impacto com a Terra, a Terra de fato seria destruída com fogo ao invés de água? Depende da velocidade do corpo, depende do tamanho dele, depende da trajetória em que ele cairia aqui. O Arizona, por exemplo, tem a grande cratera, né, do Arizona, que foi um impacto de um objeto mais ou menos do tamanho de um ônibus. Uma cratera de 2 quilômetros. Ninguém estava lá na época, né? Deve ter acontecido uns 200, 300 mil anos atrás, mas há registros de índios ou alguma coisa assim, né, na civilização, né, americana sobre o acontecido. Aqui no Brasil teve alguma coisa parecida na Amazônia, isso na época da colonização. Foi registrado por um jesuíta. Então, eventualmente cai. E teve impacto, né, em Tunguska, na Sibéria, né? E também foi um meteoro de um tamanho razoável. E isso tudo é o que? A energia, por causa da velocidade com que ele anda, e o tamanho e o ângulo em que ele bate também. Na nossa civilização atual, cidades com 20, 30 milhões de habitantes, né, um objeto que caísse do tamanho de um ônibus poderia fazer uma tragédia, né, monumentais, né? Então, tem dado sorte que essas coisas têm caído longe, né, dos centros urbanos, têm caído mais na periferia. Mas é um perigo real, né, mas improvável, né? Não há registro, né, e nem dados nenhum que possam dizer que isso deve acontecer por agora, ou nos próximos 100 anos, né, segundo a NASA. Reinaldo Ivanicska, isso. Nós estamos chegando ao final do Entrevistas. Eu adorei, é o que eu posso te dizer, eu adorei. Primeiro porque eu nunca trouxe um astrônomo ao programa. Segundo, que eu acho que é um assunto espetacular. E quero te convidar mais vezes, para voltar mais vezes ao programa. Isso porque nós não falamos de Plutão, nós não falamos, não nos aprofundamos na questão do planeta Marte. Eu quero deixar agora o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Tá, joia. Eu agradeço muito a oportunidade, né, todo o apoio que a TV Zoom dá ao Planetário, à nossa atividade, né? Fica o convite também para vocês irem lá, numa oportunidade que eu estiver recebendo alunos, e lá mostrar, né, os alunos a alegria da criançada quando, né, está no planetário, as nossas atividades, porque é muito importante para Friburgo, né, esse tipo de ação. Né? A gente precisa de lazer, a gente precisa de cultura, a gente precisa de educação, precisa divulgar o nosso turismo, né? E o Planetário está lá para isso, né? Eu agradeço muito, mais uma vez, né, o apoio da TV Zoom. O Planetário está aberto também para alunos de escolas públicas, estaduais e particulares de outros municípios? Também, tem recebido alunos de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, no ano passado, esse ano eles devem voltar novamente, temos uma programação nova, inclusive, e aberta ao público no primeiro e último sábado de cada mês, a partir das 18 horas, né? E também a vocês, né, quando quiserem aparecer. E espero que você possa voltar mais vezes ao Entrevistas. Vou estar à disposição. O programa termina aqui. Nos vemos semana que vem numa nova atração. A partir de agora, vocês acompanhem a programação da TV Zoom ou pelo canal ou pela
pelo site, que é o www.tvzoom.com.br, e também pelo aplicativo, porque você pode assistir toda a programação no horário que você quiser pelo aplicativo da emissora. Só baixar ou no seu Android ou no seu iOS. Terminamos aqui o Entrevistas. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e acompanhe as nossas reprises. Até lá!